Estudo Central é o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você é nosso convidado para abrir a Bíblia e estudar conosco a lição de hoje, a lição de número 9. Mas antes, você já sabe, você que é nosso amigo, você que nos acompanha, você sabe que se deixar seus comentários aqui, existe a possibilidade de a gente ler o seu nome em algum momento. E hoje, quem compartilhou com a gente de onde estava assistindo, né? Foi Zimar Borges, de Uberlândia, em Minas Gerais. Um abraço para você, Zimar, e para todos os mineiros, né? O André Tonê, de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, também os nossos amigos lá do Mato Grosso. Gislene Aparecida, do bairro Jaraguá de São Paulo. O Vander Garcia, de Matias Barbosa, em Minas Gerais. E também o Eduardo Capuço, lá de Angola. Nosso canal tem atingido aí outros países. Compartilhem nosso canal para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Também peço para que você deixe o seu joinha aqui, né, a curtida aqui no nosso vídeo, para que o nosso vídeo seja indicado para mais pessoas. E se você não é inscrito na nossa grande família aqui do YouTube, peço para que você se inscreva nesse momento aqui no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Você é muito bem-vindo, assim como nossos convidados de hoje, pastor Humberto, que vem lá da APSO, Associação Paulista Sudoeste, cuida de 3 departamentos, né, pastor? Conta pra gente quais são esses 3 departamentos. Seja muito bem-vindo. Olá, meus queridos. Eu agradeço o convite e sou membro dessa igreja também, aqui da Central de Sorocaba, com meu amigo pastor Osmar. E eu quero mandar um abração para os professores da Escola Sabatina, também para os missionários da minha igreja, e o Ministério Pessoal, e também as minhas queridas irmãs e irmãos que cuidam desse ministério tão importante que é a ASA, aonde tem feito a diferença nesse campo. Que Deus abençoe vocês e obrigado por todo o apoio que tem dado para mim e toda a equipe, esse ministério tão sagrado e importante para a igreja. Amém, amém. Estamos recebendo também carinhosamente o pastor Osmar Borges, que é pastor aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, pastor, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer, obrigado pelo convite de estarmos aqui novamente, Alex. É bom estarmos aqui estudando a palavra. Pastor Humberto, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco. E você que está aí, sempre conosco, conectados aí, você está conectado, aproveita também para interagir conosco e espalhar essa mensagem para mais pessoas. Seja bem-vindo. Amém, amém. Então, pastor, por favor, já que está com a palavra, ora para nós, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua proteção e pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Fale Amém. Conosco e que as verdades que aprendamos aqui possam ser colocadas em prática em nossa vida diária e comunicada aos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Nosso guia de estudos, você já conhece a lição da Escola Sabatina. Você pode fazer assinatura lá no site da cpb.com.br e receber aí na sua casa ou no seu trabalho. Mas também, se você não tem a lição, você pode acompanhar esse conteúdo clicando aqui no link que vai ter na descrição do vídeo e baixar o PDF, né, para que você possa estudar mais essa lição, porque o nosso tempo aqui é curto, a gente dá uma pincelada, né, nos pontos principais, mas aí você tem a oportunidade de estudar dia a dia e fazer suas anotações aí na lição da Escola Sabatina. Muito bem, vamos lá, hoje nós já estamos na lição de número 9, você também sabe que são 13 lições, né, cada trimestre, e estamos estudando o tema do Evangelho de João, e a lição de 9 tem como título, como tema, a fonte da vida. E eu vou ler o verso aqui, depois eu passo a palavra para os nossos amigos que estão aqui conosco. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem mais um verbo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria da contribuição de vocês. Só esse verso dá um sermão ou uma semana de oração, né? Nessa lição, o autor explora bastante esse tema sobre a vida, a fonte de vida. E é interessante quando Jesus fala assim, eu sou, ele volta lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés e fala, eu sou o que sou. É interessante quando Jesus fala, eu sou, o caminho, a verdade e a vida, ele se identifica com quem? Com o próprio Deus. Ele é Deus e ele é a fonte de vida. Amém. Relembrando também, pastor e Alex, as coisas que nós já estudamos nessa lição, é importante lembrar que o Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. Inclusive, João vai ser o último escritor bíblico do Novo Testamento
Ele não é, Apocalipse não é o último livro que ele vai escrever, também não foi o Evangelho de João, mas as 3 epístolas que ele vai escrever. Então, a função que João sente que tem aqui é de comprovar que Jesus é Deus, por isso nós estamos sempre relembrando isso, né? Como o pastor Humberto bem frisou, quando ele pronuncia as mesmas palavras, eu sou, ele está se identificando como o Deus que acompanhou Israel no Antigo Testamento, que veio em carne agora acompanhar no Novo Testamento. Isso fica muito claro quando ele está para ser preso no Getsemane, quando os soldados chegam para prendê-lo e ele pergunta, a quem procuram? Aí eles dizem, procuramos a Jesus de Nazaré, o chamado Cristo. Aí ele fala essas palavras, ego eimi em grego, eu sou. Quando ele fala eu sou, a glória dele irrompe e os soldados caem por terra. Então Jesus realmente era o Deus que se fez carne para nos salvar, que é o tema da lição dessa semana. E ao longo do ministério de Cristo, né, a lição de sábado já traz para a gente aí um apanhado geral. Né? Ele diz que ele é o pão da vida, portanto quem tem fome, né, ele pode saciar. Ele é a luz do mundo. Exato. Né? Se alguém está vivendo em trevas, na escuridão, ele é a luz. Ele é a porta das ovelhas, o bom pastor. Né? A gente precisa, nos tempos que a gente vive, a gente precisa de um carinho, de um cuidado. E Jesus, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Né? Ele está disposto a cuidar de nós, está disponível, inclusive. Ele é a ressurreição e a vida. Então, a vida, evidentemente, a gente está falando da vida nesse mundo, mas principalmente da vida eterna, né, pastor? Como é que a gente pode enxergar esse amor maravilhoso de Cristo? Né? Ele ser a própria vida e entregar a própria vida para nós, seres humanos. É engraçado que, não engraçado, né? Maravilhoso, porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Ele diz que não veio dar a vida da maneira que a gente pensa nessa vida material, mas ele fala a vida de abundância, por isso que a Bíblia usa a palavra vida eterna. A vida eterna começa quando? Quando começa a vida eterna? Alguns estão na expectativa de vivenciar, talvez seja essa, a vida eterna quando Jesus voltar. Mas na verdade a vida eterna começa quando eu aceito Cristo. Quando eu aceito Cristo e sou batizado, estou vivendo os primeiros dias da eternidade. Porque a vida começa quando eu tenho Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Então essa lição ela foi assim maravilhosa porque esmiuçou esse assunto. Né? E fala sobre o pão, né? E no livro Desejado de Todas as Nações, na página 305, diz que comer a carne e beber o sangue de Cristo, aliás, a igreja ela foi acusada de canibalismo no primeiro século por causa desse texto. Né? E aí, aqui é bem explicado que é recebê-lo, como o pastor citou aqui, recebê-lo como Salvador pessoal. Então, a vida eterna começa quando você aceita a Cristo Jesus como seu Salvador. E o que a comida é para o corpo, Cristo deve ser para a alma. E segue a citação, o alimento não nos aproveita se não ingerirmos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Assim também Cristo fica sem valor para nós se não o conhecemos como Salvador pessoal. Precisamos nos alimentar dele e recebê-lo de coração, de modo que sua vida se torne na nossa vida. Seu amor e a sua graça devem ser assimilados. Aliás, uma vez eu li uma citação de um teólogo, dizia assim, se você quer conhecer a palavra, então leia a palavra, estude a palavra. E como você pode viver a palavra? Viva assim como Cristo viveu. Bem simples. Viver como Ele viveu. E como posso aprender a palavra? É estudando a palavra, é ouvindo a palavra, é obedecendo a palavra, é praticando a palavra. Então, ao aceitá-lo, essa comunhão é fundamental e essa comunhão é que todos os momentos você vive em Cristo. E o pastor citou o autor, João, que era bem velhinho agora, mas ele foi moço, conviveu com Cristo. É interessante, né, pastor, que ele deitava no ombro de Cristo, no peito de Cristo, assim, sabe? Uma intimidade bem bonita. É emocionante até quando você começa a entender, a visualizar essa intimidade que ele tinha com Cristo. E quando ele chega assim, no final da sua vida, ele escreve o Evangelho, antes escreveu o Apocalipse. Interessante que ele cita em Apocalipse, e assim, lá na ilha de Patmos, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.
Quando alguém toca no seu rosto, significa o quê? Intimidade, né, pastor? E João tinha essa autoridade de falar. Ele tinha autoridade, ele tinha intimidade com Cristo Jesus. E essa intimidade está acessível a todos nós, a você e a todos nós, que está aberto para receber esse Salvador. Esse é a fonte de vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, requer uma atitude, né, pastor? Esse relacionamento, todo relacionamento requer atitude. Exato. Também, de buscar, né? Como buscar? Aqui temos um exemplo, né? A lição da escola sabatina, o estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus, e ter essa conversa diária com um amigo. Você conversa à vontade com ele, né? E a oração deve ser assim, né? Às vezes a gente pensa, a oração, Deus está muito distante de mim, tem que ser uma oração formal. Mas quando ele fala, eu quero ser seu amigo próximo, ele está dizendo, olha, conta para mim tudo que você está passando. Eu quero saber da sua boca. Ele sabe, lógico, né? Mas ele quer saber, quer que nós contemos para eles. Olha, tá difícil. Ele sabe tudo, Ele sabe tudo, mas... O problema é que a gente entra na questão de formalidade, né? Uma vez o Teófilo Ferreira, um teólogo da nossa igreja, um português, ele disse assim que a aliança, ela é entre duas pessoas, mas ele tem um exemplo, 3 pessoas. Por que terceira pessoa? Não são 2 pessoas? Não. A terceira pessoa significa que o inimigo, ele pode quebrar essa aliança. Tá? Assim como é um casamento, né? Um noivado, um namoro, ou seja, um relacionamento, corre o perigo constante de ser. Por isso que ele cita a palavra aliança, né? Que ele faz com a humanidade, sabendo que corre o risco de quebrar. E como eu posso manter essa aliança, né? Aí tem algumas sugestões, né? Sobre a pregação da palavra, a oração, o estudo da palavra e essa intimidade que eu tenho com as pessoas. Esse relacionamento tão importante que só nós vamos viver isso aí dentro da igreja e compartilhando essa comunhão maravilhosa que você tem com Cristo e com as pessoas. Amém, amém. Eu já deixo o convite para você que é aqui de Sorocaba, para que coloque aqui nos comentários, desejo receber um estudo bíblico, nós vamos entrar em contato com você. E se você não é de Sorocaba, também procure uma igreja adventista, peça o estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico. Nós teremos a alegria de compartilhar o conteúdo que está na Palavra de Deus com você. Vamos seguindo aqui as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos, se não for para ti? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus tinha as palavras da vida eterna. O que será que eles estavam querendo dizer nesse momento? O contexto aqui é de refeição, é de mesa, né? Jesus teve que ser duro para poder chamar a atenção de que o banquete espiritual era muito superior ao banquete físico, e a gente está sempre atrás de coisas materiais, né? E aí Jesus faz um discurso que os discípulos chamam de muito duro. A mesa que foi instituída, e a Bíblia fala muito de mesa, que quando ele voltar ele vai preparar um banquete, Jesus estava sempre na mesa, que está sendo tirada de nossa sociedade hoje, né? As famílias não estão mais comendo juntas. Então na mesa você aprende humildade, você aprende a conviver, respeito, o mais velho está ali, o mais novo deveria estar ali. Hoje com celular e outras coisas, TV, as pessoas estão comendo separadas. Então o que o pastor mencionou, por exemplo, de João ter sido visto em intimidade com Cristo, lembra que naquele tempo não haviam mesas como nós temos hoje no Ocidente, nem cadeiras. João não estava sentado ao colo de Cristo, talvez você pense isso. É porque a comida era posta no centro, as pessoas se debruçavam sobre o centro e em ordem ali. Pedro tinha um lugar cativo atrás de Cristo e João tinha um lugar cativo na frente de Cristo. Quando Jesus indica que há um traidor à mesa, é à mesa que as coisas são reveladas. Quando ele revela, por exemplo, que há um traidor à mesa, então João que está à frente, ele se reclina virando para trás, porque Jesus está atrás dele. Então, é essa cena do reclinar à mesa, a intimidade não está de João estar sentado no colo dele, né? Porque aí você pode até pensar em relações homoafetivas, etc. Não, o que está acontecendo ele está bem próximo, está íntimo, porque ele está comendo à mesa. Todos que comem à mesa são íntimos. Então, Jesus está convidando a gente a sorver essas palavras junto à mesa. Mas aí os discípulos são questionados, e vocês também vão me abandonar? Então Pedro diz, e a gente vai para onde? Se aqui todos queriam estar nesse privilégio de estar próximos, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se você está pensando em desistir, olha que privilégio, Deus chamou você para estar com Ele à mesa.
e à mesa segredos são compartilhados, além da fome que é saciada, né? Então é o que a lição vai trazer para a gente aqui, palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna vão transformar a nossa vida. Nada desse mundo passa a ter valor, é a pérola de grande preço que é encontrada. Esse é o contexto que a lição vai trazer aqui, né? A gente crê em Jesus, o que mais me adianta? Eu vou para onde agora? Eu nunca pensei, desde que eu aceitei Cristo há 40 anos, disse, vou para onde? Não passou nem por minha cabeça para onde eu iria, porque não tem para onde ir mais. É isso que a Bíblia está trazendo aqui na nossa lição dessa semana. Quando nós falamos a respeito de salvação, a gente se lembra lá de quando João Batista disse que Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ou que tira ainda o pecado do mundo. E a gente remete, então, à lição de terça-feira, se vocês quiserem nos acompanhar aqui, algumas condições ou características do cristão, né? Crer e nascer de novo. São ações, mais atitudes. Primeiro, crer, né? Conhecer a Jesus e crer, e nascer de novo. E aí a lição traz 2 pontos, né? Quando nós cremos e nascemos de novo, nós recebemos a Jesus. E ao recebermos a Jesus, Ele nos dá poder ou autoridade para compartilharmos esse amor. Olha que bonito, né? Nós passamos a trabalhar, até então eu recebo Jesus e eu passo a ter a autoridade vinda dele para trabalhar em prol da causa de Jesus. Sim. Né? Eu sou convidado a ser um mensageiro. Eu gostaria também da opinião de vocês a respeito desse tema. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só abrir uma janela aqui. Quando Deus ele cria o mundo, e ali no 6º dia ele vai fazer o homem e a mulher, ele faz conforme a sua imagem e semelhança. E nós sabemos que ele é Deus, ele é rei. E se eu sou filho de um rei, eu sou o quê? Sou um príncipe. Príncipe. Herdeiro. Aí tu vai lá para Apocalipse, aí diz que você vai ter um trono para sentar. Você, um trono para sentar. A gente lê, isso é muito interessante no período ali do milênio. Então você é um príncipe, uma princesa. Então Deus nos criou assim. E ao aceitar a Cristo Jesus, porque ao quebrar essa aliança, né, porque infelizmente houve a quebra, ele vem e reata, porque a fé é um dom universal. Não é selecionada para um, para outro, você está salvo e você não. Não, você aceita ou rejeita. Então, ele deu o poder de sermos filhos de Deus, a saber, ele conclui, né, aos que creem no seu nome. E o pastor citou no começo, diz assim, quem tem um filho, tem a vida. Quem, porém, não tem a vida. É muito simples, né? Profundo e foge do nosso entendimento. Parece que a gente tem que fazer algo para conseguir a salvação. Mas se você tem Cristo Jesus, você tem a vida eterna. E nós corremos um risco de querermos retribuir alguma coisa, né? Então, uma vez eu ouvi um sermão, depois eu ouvi uma semana de oração. Passos para a salvação. Não existe esse tema. Não existem passos para a salvação. A salvação é realizada, é processada em um passo que eu dou em direção a Cristo. Eu estava perdido e eu vou à salvação. Quando aceito Cristo, eu estou salvo em Cristo. Agora, nesse processo, existem coisas que vão acontecendo, né? Como o Alex bem mencionou. Primeiro, eu recebo a Jesus para que Ele opere a salvação em mim. E esse poder que Jesus me dá vivendo em mim muda a minha vida. Mas não quer dizer que as obras que eu estou fazendo para ser salvo, né? Essa foi a primeira tese de Martinho Lutero na Reforma Protestante do século XVI. O cristão não faz o que é certo para ser cristão. Ele faz porque ele é, porque não há méritos em mim. É algo irresistível. Né? É, exatamente. Eu fui a Cristo, eu o aceitei reconhecendo que eu não presto. Aí vem o nascer de novo. Por que é que eu preciso nascer de novo? Aí vem Jesus no capítulo 3, que nós estudamos. Nicodemo chega e Jesus diz, olha, você não presta. A primeira coisa que Jesus diz, você tem que nascer de novo, porque nada que você fez ou esteja fazendo vale. Poderia ser assim, pastor, então, assim, diante assim, dessa argumentação, que ela é irresistível. Então, você quando conhece o amor de Cristo, é irresistível. Aí vem o processo.
Aí entra a questão, ele me transforma, porque se eu creio em Cristo, mas essa crença é inoperante, então é uma fé morta. Aí vem a questão da ação de Deus sobrenatural na sua vida, ele transforma. Ele me torna uma nova criatura. E aí vem, para mim, né, na argumentação, ele me motiva para a ação. É uma motivação, poderia ser assim, pastor? Ele motiva para a ação. Aí, todo aquele que nasce de verdade no reino de Cristo, nasce como missionário. Então, entra nessa argumentação assim. Porque nós somos é o que a Bíblia diz, a parábola da videira brava. O Senhor plantou uma videira, mas ela se tornou uma videira brava porque estava usufruindo dos frutos da carne. Aí, o que é que Deus faz? Ele corta essa videira e enxerta. Ele é a ação de Deus. Ele enxerta na videira perfeita. E agora a videira que está com a seiva de Cristo, ela começa a produzir os frutos. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Pelos frutos os conhecereis. Exato. Porque a vida de pecado que eu tinha foi transformada. Um ponto que o pastor citou, né, o pastor Humberto, dizendo que é simples. Realmente é simples, mas o ser humano tem uma mania de complicar. Nós complicamos tudo. De querer racionalizar a fé. E não tem, e por isso muitos o rejeitam. Né? Porque tem essa dificuldade para entender. O amor de Cristo está disponível. Né? Eu não preciso, vou deixar meu pecado para vir para a igreja. Irmão, venha para a igreja. Jamais a transformação chegará, vai acontecer com... Né? Então, amigo, você que nos acompanha aí, não espere deixar seu pecado, seu vício para vir para a igreja. Ou para ir procurar uma igreja, para procurar Jesus. Venha como você está. Né? Venha São dois extremos também, né, Alex? Tem o 8 ou 80. Tem o extremo daquele, eu não vou, porque eu tenho muito pecado. Todos têm, né, pastor? E aquele que diz assim, eu vou de qualquer jeito, porque estando nele é o que importa. Então eu posso viver sem produzir frutos. É a pessoa que espera ser enxertada e continuar produzindo frutos amargos. Não, você vai ser enxertado para ter a vida que Cristo tem. Ele vai transformar você, não é você quem vai transformar ele. É um evangelho que, pessoal, é um condicional às minhas vontades. Né? Eu condiciono aquilo que é bom para mim. Não, isso não existe. E aí, quando Deus vem e me transforma, né, pastor? Ele me muda, ele me transforma de fato e me torna uma nova criatura. E eu obedeço porque ele escreve os seus mandamentos no meu coração. E aí a obediência vem fruto dessa fé, daquilo que Cristo está operando na minha vida. E eu não deixo de ser pecador, continuo sendo pecador. Aí é um estudo para outro tema. Mas aí vem um verso que remete a isso daí também, que ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em... Romanos 8:1. E a gente vai encerrar com esse tema aqui rapidamente. Muito bom. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Então, quem nele crê não é condenado, é o que a lição está dizendo. Mas o que não crê já está condenado. Olha que forte, né? É pesado. Eu estou com Cristo, eu tenho a salvação. Tá? Todos nós somos predestinados à salvação. Outro tema difícil aí de abordar. Né? Mas aqueles que não estão em Cristo, aí sim existe a condenação. E parece uma coisa injusta ou seletiva. Parece que assim uma coisa muito... há uma predestinação para a perdição e para a salvação. Quem está perdido mesmo, mas quem está salvo, Deus vai dar um jeitinho. Não, isso é justiça. O que é que Cristo faz com Osmar? Osmar está perdido. Aí ele veio e dá a vida dele assumindo o pecado de Osmar. Foi o que ele fez na cruz. Então, ele se tornou injusto para que eu fosse justo. Ele morreu para que eu pudesse viver. Ele desceu do céu para que eu pudesse subir. Entendeu? Ele veio, como a Bíblia diz, pregar aos espíritos em prisão aqui nessa terra de pecado, para que eu pudesse ser liberto. Ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida para que o mundo fosse salvo. Então a justiça, ela se cumpre, as exigências da justiça, elas se cumpriram em Cristo. Cristo não morreu, eu não vou ser salvo de graça, porque Cristo acha que eu uso paletó, vou à igreja, sou dizimista, não. Ele pagou o preço devido. É isso que a gente não pode esquecer. É para a gente não pensar que é uma graça barata, ou que Cristo salva alguns e outros se perdem, porque uns são melhores do que outros, não. Ele amou o mundo e deu a vida para o mundo. Quem crê nele, aceitando o que ele fez, que são os trajes de justiça dele, serão salvos. Os que não quiserem também não precisam ser salvos. Deus respeita, né? Respeita do mesmo jeito. A opinião de cada um.
Vou dar um minutinho para o pastor encerrar para a gente, pastor. Nosso tempo já se esgotou, mas está ansioso aqui para falar, então vamos concluir a lição. Uma citação com a sua aqui, fala. contribuindo com a fala do pastor, da ação de Deus e a ação humana. Lugares Celestiais, 7 de maio, é a Bíblia a voz de Deus a nos falar, exatamente como se pudéssemos ouvi-lo em nossos ouvidos, com nossos ouvidos. A palavra de Deus vivo não é meramente escrita, mas falada. A leitura e contemplação das Escrituras seria considerada uma audiência com o Altíssimo. E aí, ligando a essa citação, em Mateus 4, versículo 4, diz assim, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Permita que esse Senhor, que autorizou as Escrituras Sagradas, viva em você e que Ele escreva no seu coração os seus mandamentos. Que você viva na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor Humberto, vou pedir para você orar para a gente, para encerrarmos esse estudo, por favor. Vamos orar. Pai Celestial, diante desse tema, entendendo que Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a fonte da vida, é o caminho, é a verdade. Que possamos entender essa mensagem, mas a partir da nossa aceitação. Então, intercedo por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para que, ao ouvir a voz do Espírito Santo, que eles possam abrir a porta do coração e permitir que Ele, ó Senhor, habite no coração dessa pessoa. E assim, abrindo nossos olhos, a nossa mente, para que possamos compreender a sua vontade, a sua verdade e seguir até o último dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, meu muito obrigado, pastor Humberto, Obrigado. Pastor Osmar, muito obrigado por estar conosco. E nossa gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de compartilhar nosso conteúdo, seu joinha aqui e faça parte da nossa grande família aqui no YouTube. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central.